bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos dar continuidade a uma série de vídeos que vimos fazendo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a LGPD. Então, nesse vídeo vamos fazer um breve apanhado sobre uma figura muito importante nesse projeto de implantação ou de conformidade da empresa com a LGPD, que é o FOCAL, ou LPD, Líder de Proteção de Dados, como queiram chamar. Atribuição dos focais de proteção de dados, ou do LPD, ou dos líderes de proteção de dados das áreas. Então, quem é esse cara? Para nós, essa figura é um brigadista. Não com esse nome, é claro, mas coloquei a figura dele aí justamente para remeter justamente a essa figura que é quem chega primeiro em situações de incêndio, de alarme, de incidente, de acidente. Então é quem chega primeiro, é quem direciona as pessoas, é quem ajuda as pessoas a se localizarem, a fazerem um papel de multiplicadores aí de proteção de dados. Então, nós vamos falar aqui, dar uma breve introdução sobre o que a LGPD determina, sobre quem é o focal, o que se espera dele, qual o papel dele dentro da empresa, quais as atribuições e responsabilidades dessa figura e por quanto tempo ele existirá na empresa. Então, vamos falar um pouquinho aqui bem rápido sobre a LGPD. Quem não nos acompanhava antes e está começando por esse vídeo aqui, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, tem bastante coisa sobre a LGPD e vale a pena assistir. Mas nesse aqui nós vamos falar só, dar uma breve introdução e relembrar algumas coisas que foram faladas nos outros vídeos sobre a LGPD. Então, a LGPD determina que você precisa conhecer os dados pessoais tratados na sua empresa, na sua organização, qual o ciclo de vida desses dados, desde a hora que ele entra na sua empresa por algum meio até a hora que ele não existe mais. Então, isso se chama tratamento de dados. Então, toda ação que você tem sobre um dado pessoal, ele é um tratamento de dados. Então, coleta, aquilo que você armazena, aquilo que você processa, aquilo que você elimina de dados pessoais, tudo aquilo que toda ação, conforme eu disse, é um tratamento de dados pessoais. Quais as soluções físicas ou tecnológicas que você usa para tratar os dados, quer seja para coleta, para armazenamento, processamento? Quais os mecanismos tecnológicos e físicos também para você guardar e proteger os dados pessoais? As soluções adotadas para coibir ou mitigar aí o risco de vulnerabilidade ou de violação de dados pessoais, então incidentes contra a privacidade de dados, então tudo isso está lá descrito na LGPD. Então, quem é o focal? O focal é o líder de privacidade de dados na área de negócio dele, no jurídico, na operação, lá na área de vendas, na TI, financeiro, compras, contabilidade. É interessante que cada área dessa tenha no mínimo um ponto focal. Quem é esse cara? É um cara que conhece ali os processos da área, sabe por onde passam os dados pessoais. Então, essa figura do focal ou do líder de proteção de dados, de privacidade de dados, é um papel que um colaborador vai exercer. Ele não é uma ocupação, ele não existe ali no CBO, no Código Brasileiro de Ocupações, mas é apenas uma responsabilidade, além das muitas que normalmente o colaborador já tem, ele vai colocar mais um chapéuzinho ali, que é o de focal, nosso brigadista de proteção de dados ali. Então, o que se espera dele? Colaborador indicado pela gestão da área e não pelo DPO. Por quê? Porque o gestor da área
ele que sabe quem domina mais conhecimento, quem tem um conhecimento ali mais, um perfil mais analítico. Então, é importante que ele não tenha papel gerencial na organização. Por que isso? Porque normalmente o gestor ele tem muitas outras atribuições, ele tem que estar olhando para muitos colaboradores e normalmente ele não vai ter tanto tempo de se dedicar a essa atividade. Então é importante que ele não tenha cargo de gestão. Ele deve ter conhecimento dos processos realizados na sua área de atuação, conhecer as aplicações e os sistemas da sua área, ser muito mais voltado a processos que a tecnologia. Ah, ele não pode conhecer tecnologia? Pode, mas ele tem que conhecer dos processos da área. Se for um cara só ligado à tecnologia, ele vai se prender a questões tecnológicas e não vai olhar os processos como um todo, por onde o dado entra, como ele é processado, para quais áreas ele deriva. Então, por isso que tem que ter o perfil analítico e a visão sistêmica da área e não muito voltado somente para a tecnologia. E qual o papel desse cara dentro da organização? O papel do focal é de extrema importância dentro da empresa, pois é a extensão dos olhos e braços do DPO, ou do encarregado de dados pessoais, conforme a LGPD fala. O papel do focal vai muito além de fazer perguntas e preencher planilhas. Por quê? Porque ele precisa estar atento às atividades, os processos e as aplicações por onde trafegam dados pessoais. Esse focal ele vai ser um multiplicador de conhecimento, ele vai ser um cara que vai implantar a cultura de privacidade dentro da sua área de negócio. Ele vai olhar se a área está tratando dados pessoais com os cuidados necessários, vai ver se o coleguinha está fazendo algum compartilhamento de dado indevido, se está deixando material com dados pessoais expostos, máquina aberta, tudo aquilo que pode levar a uma violação de dados pessoais ou um incidente, o focal ele vai estar atento a todas essas coisas, além de estar transmitindo aquilo que o encarregado de dados, aquilo que o DPO passa para toda essa equipe de focais e eles retransmitem isso. Eles são multiplicadores na área, são evangelistas da cultura de privacidade e proteção de dados. Então, as atribuições e responsabilidades do focal. O focal é quem lidera a implementação local do Programa de Gestão da Privacidade, ou do Programa de Governança da Privacidade, ou do PGP. Então, a gente deixou bem misto aqui, porque cada uma empresa ou cada um encarregado, ele chama de uma forma, ele denomina de uma forma. Ou seja, ele é o responsável dentro da sua área. Ele é os olhos e os braços do DPO. Então, o focal tem função de auxiliar o DPO no que está relacionado à segurança, privacidade, proteção de dados pessoais. Garantir que os colaboradores conheçam as normas, orientar os colaboradores quanto à privacidade e proteção, fazer o mapeamento ou inventariar o ciclo de vida dos dados pessoais e manter atualizado, realizar todo esse mapeamento de dados pessoais em banco de dados, tabelas, referências, aplicações, documentos físicos. Tudo que contenha dado pessoal precisa ser inventariado e é esse focal que vai fazer esse levantamento. Depois desse levantamento, verificar qual brecha que pode ter ali, qual gap que pode ter naquela determinada área e quais as soluções que podem ser implantadas para mitigar esses riscos, esses gaps aí. Então ele tem que acompanhar as ações de correção, documentar as atividades e ações, então evidenciar tudo. Então tudo aquilo que é feito para correção desses dados, para mitigação da possibilidade de um incidente, de um vazamento de dados, então tudo isso precisa ser evidenciado. Treinamentos, material que for impresso
para a culturalização de privacidade de dados, tudo isso precisa ser documentado, precisa ter evidências. Prezar pela cultura e segurança e proteção de dados. Informar o DPO, desvios de segurança, como eu disse, estar atento ao que acontece dentro da sua área e com as possibilidades de haver algum incidente, ou algum vazamento de dados, ou algum acesso indevido, compartilhamento indevido. Se acontecer algum incidente com privacidade de dados, com dados pessoais, ele precisa imediatamente comunicar ao DPO e já registrar esse incidente para que toda ação em cima da correção, da proteção daqueles dados, solução do problema, causa raiz, tudo isso fique documentado dentro daquele chamado. Então, monitorar se a área está cumprindo com as políticas, com as diretrizes de proteção de dados, zelar pela manutenção da conformidade e manter um relatório quinzenal das atividades e além de manter um ciclo contínuo dessas ações. Ou seja, fez a primeira vez e parou? Não, isso é uma atividade contínua, isso vai acontecer sempre. Esse material que ele levantar precisa ser atualizado, precisa ser documentado, para virar uma cultura, essa evangelização precisa ser constante. E por quanto tempo existirá o focal nas organizações? Sempre. Então, apesar do trabalho importantíssimo que eles fazem em tempo de projeto e de uma dedicação muito maior para colocar a empresa em conformidade com a LGPD, essa atividade ela não cessa. Então, mesmo que essa pessoa venha deixar a organização ou venha se deslocar para outra área, venha ter uma promoção, precisa que ele prepare outra pessoa ou que a área indique outra pessoa para tomar o lugar dele. Porque as pessoas da área, elas têm o conhecimento. O DPO, ele conhece o negócio como um todo, mas não conhece os detalhes de cada área. Então, essa figura do focal, ela vai existir sempre, porque ela sempre vai apoiar o DPO nessa culturalização, no levantamento de informações, nas respostas às solicitações dos titulares. Então, isso vai acontecer durante o projeto numa proporção muito maior. Depois, para a manutenção desse programa de governança da privacidade, depois da implantação desse projeto, essa carga do focal é muito menor, porque ele vai responder muito mais vai ser muito mais reativo do que proativo. É claro que essa proatividade dele vai ter que continuar, mas ele vai ser muito mais reativo porque ele vai muito mais ser demandado pelo DPO. Ok? Então, isso é o que nós tínhamos para hoje. Espero que gostem desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal quem não for inscrito. Quem não assistiu os demais vídeos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos bastante material e é importante que vocês tomem conhecimento e leiam. Espero vê-los nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até lá!